nessa aula, pessoal, nós começaremos com a estrutura de um programa em linguagem C embarcada, parte 1, e depois tem, na mesma aula de hoje, a parte 2 na sequência aí. Então, nessa parte 1, o nosso assunto é como estruturar a linguagem C usando blocos, né, chamados aí de blocos estruturados, e o que são protótipos de funções, tá? Vamos falar um pouquinho de protótipos de funções e depois, na sequência, as funções. Então, todo programa escrito em linguagem C consiste de uma ou mais funções. Então, a princípio, vocês aprenderam a função void main, né? Então, a função void main é uma função e vocês aprenderam criar códigos fontes com uma única função. A ideia para estruturar os nossos programas aí embarcados, para deixar o código mais modular, mais fácil de se entender, mais fácil de se programar, é trabalhar com as funções, tá? Então, hoje, quem não conhece funções, a ideia é que aprenda a trabalhar com essas funções. Então, todo programa em C consiste de uma, que é o void main, né, ou mais funções, tendo como particularidade deste fato a possibilidade de construir programas modulares e estruturados. O programa principal, que é o void main, ele é uma função. O C é uma linguagem extremamente estruturada e exige do programador domínio adequado de tal conceito, né? Na verdade, fica mais fácil se a gente trabalhar com uma linguagem estruturada. O menor programa possível de ser escrito e compilável é esse aqui, né? Então, esse é o menor programa compilável de linguagem C, que é o que inicia, né, o editor de código-fonte do microC. O editor de código-fonte do microC, ele começa sempre com o bloco principal, né? Ele já abre lá o bloco principal. A função main principal é a principal instrução a ser considerada em um programa escrito na linguagem C embarcada e deve estar presente em algum lugar do programa, pois é ela que marca o ponto de inicialização do processo de execução do programa. Então, o ponto de execução dos códigos-fontes da linguagem C embarcada sempre começam na função principal. Na edição desse código, quando vocês estão escrevendo esse código, a função principal, ela deve ser a última, né? Porque o compilador, ele não começa pela função principal. O compilador, ele começa pela linha 1, depois vai lá para a linha 2, linha 3, linha 4, né? Então, agora que nós vamos trabalhar com funções, a função principal sempre fica lá no final. Fora o caso da prototipagem de funções que a gente também vai aprender logo mais. Então, para estruturar um programa em linguagem C, então nós trabalhamos com esses blocos estruturados, e são 4 blocos estruturados. Então, o bloco 1 é onde nós colocamos os comentários gerais, a documentação, né, do seu código, o que ele faz, autores, data, versões, compiladores que foram utilizados, pinagem que foi utilizada no projeto, dá até para fazer um desenho lá da placa, né? Tudo isso é documentado no bloco 1, usando as estruturas de comentários que vocês conhecem, né? Que é o barra barra, né? Para comentário de uma linha. E o barra asterisco terminando no asterisco barra, né? Esse aqui são comentários de múltipla linha. Então,
o barra barra e o barra asterisco, eles são utilizados aqui no bloco 1. Bloco 2 entra o cabeçalho. Né? Então, o cabeçalho é onde você vai fazer a declaração de variáveis, as diretivas de pré-processamento. Então, são características para se escrever o bloco 2. O bloco 3 são as funções de subrotinas. Então, todas as funções menos o main entram no bloco 3. E o bloco 4 é a função principal. Então, por isso que eu até comentei agora há pouco, né? A função principal deixa sempre lá no final, né? Então, ela justamente é o bloco 4. Estou falando um pouquinho desses blocos e dando exemplos também desses blocos, né? Então, nós temos o bloco 1, os comentários gerais, são de grande importância na documentação do programa. O programador poderá inserir ou não os comentários em seu programa. Por convenção, é importante colocarmos sempre os cabeçalhos nos programas, pois é a apresentação desse programa. Então, o bloco de comentários é a apresentação do seu programa, é a documentação completa dele. Então, aqui tem um exemplo, esse exemplo é do próprio microC. Né? Então, o microC, se vocês observarem, tem esses códigos de exemplo, né? E ele também coloca comentários. Então, aqui nós temos ó, o nome do projeto, né? Direitos autorais, históricos de revisões, descrição, o que esse programa faz, configurações utilizadas, aí ele pôs aqui a MCU, que é usado, ó, o PIC 18F45K22, e ele põe até o link, né? O link não, né? Porque lá no microC esse link não vai funcionar, né? Não cria o hiperlink. Mas ele te dá o caminho, é só você copiar e colar do datasheet. Ele te dá o caminho da placa que foi utilizada, né? Com as informações da placa, que é essa EasyPIC 7. Ele traz informações de osciladores, se usa módulos externos, aqui é não, softwares que foram utilizados para compilação, e onde é que a gente pode achar esse software aqui, ele dá o caminho também, e anotações em geral, né? Então, anotações em gerais que pode ter aqui. Então, aqui nós temos um exemplo de bloco 1, comentários gerais. Aqui nós temos um outro exemplo. Então, nome do projeto, né? Descrição, com as informações do que cada botão faz, ou o que eu tenho ligado em cada botão. Autoria, histórico de revisões. Aí ele continua. Detalhamento do hardware ou do kit que foi utilizado. Então, dá para desenhar mais ou menos a placa com as posições de componentes, botões, displays, cristal, né? Módulos, relés, módulos de transmissão. Então, é possível fazer esses desenhos aqui também. Configurações utilizadas. E para começar, o que eu sugiro para vocês? Então, para começar, pelo menos essas informações. Né? Depois, acaba se tornando um copy e cola, e esse cola ele vai ser adequado a esse novo projeto. Né? Então, vocês vão ter que escrever isso uma vez, depois vocês vão reaproveitar essa escrita, claro que adequando ela aos novos projetos. Então, sugestões aqui. Então, nome de projeto, os autores, histórico de revisões, descrição, configurações e notas ou anotações. Né? Então, eu acho que para começar um bloco 1,
na experiência 1, que é uma experiência que vai ser feita ainda hoje, né? Eu acho que esses tópicos aqui seriam algumas informações bem interessantes para vocês colocarem. Aí, futuramente, vocês vão adequando, né, o bloco de comentários gerais conforme, né, necessidade de informações que vocês tenham. Agora, entrando no bloco 2, né? Então, o bloco 2, ele se chama cabeçalho. É nele que nós colocamos definições de pré-processamento, declarações de variáveis. Então, nesse trecho do programa, podemos declarar todo o cabeçalho do nosso programa, assim como definir as variáveis, que nesse ponto aqui, as variáveis não são locais, né? Porque as variáveis locais, elas pertencem às funções. Então, por isso que no cabeçalho nós temos variáveis globais. Então, as variáveis globais, elas podem ser utilizadas em todas as funções aí do programa. Então, no cabeçalho, nós temos somente variáveis globais. Então, sempre que a gente inicia uma linha de ação com o jogo da velha, significa que isso aqui é uma diretiva de pré-processamento. Então, todas as diretivas de pré-processamento, que é o pré-processador que depois vai identificar o que fazer, né, com essas diretivas, faz parte do bloco 2 de cabeçalho. Outras, o que compõe também o cabeçalho são as variáveis, e variáveis do tipo global. Então, nesse exemplo aqui tem um include. O include, o que ele faz? Ele inclui um arquivo .h, algumas funções que vocês já tenham criados, né, em algum outro projeto e vão utilizar agora aqui. Então, você tem que avisar o pré-processador que você escreveu uma função e aonde que ela está, né? E o pré-processador se encarrega de ir atrás. E essa função, ela tem que estar, esse arquivo .h, ele tem que estar na raiz do projeto. Aqui nós temos um define, né, que cria aqueles labels, né? Então, o define, ele vai criar labels aqui. Então, aqui ele está substituindo identificadores. O int A e int B são variáveis, né, do tipo int global. O bloco 3 agora, ó, são as funções de subrotinas, que é o foco também principal da aula de hoje, tá? Então, o foco principal da aula de hoje é trabalhar com funções de subrotinas, claro, fora a função main. Este bloco trata-se de uma função que carrega o nome da função. Seu tipo pode ou não ser explicitado. Caso não seja, qualquer função será do tipo int por padrão, né? Default. Então, vale aquela regra de declaração de variável. Então, se você omite o tipo da variável, o compilador vai considerar tipo int, né? Então, se o tipo da variável for omitido, o compilador vai considerar que é do tipo int por padrão. Esta função, as funções também. Se eu não colocar tipo, elas serão do tipo int por padrão. Esta função não faz parte da função principal, tá? É uma outra função, ela está fora da função principal. Por isso que eu escrevo as ações dessa função antes do bloco principal. E ela deverá ser chamada em algum momento por quem? Pela função principal. Ou por uma outra função para que seja executados seus comandos. Então, eu posso chamar uma função pela função principal, né? Ou por uma outra função. Por quê? Mas essa outra função, ela deve ter sido chamada pela função principal também, né? Então, tem isso. Eu posso chamar uma função e essa função chama uma outra função, essa outra função chama uma outra função e assim por diante.
Podemos, no momento da chamada da função, enviar parâmetros também. Então, eu posso ter uma função que recebe valores, executa ações e me devolve, me retorna, né? No final dessa função que recebe valores, encontramos o comando return, cujo objetivo é retornar à função que chamou um valor de ações lá que tem, que ela calculou lá. Não é obrigatório o uso do comando return, caso não precisemos retornar nenhum valor na função. Então, as funções do tipo void, elas não retornam valor, então não é necessário ter o return, né? Então, função do tipo void não retorna valor. Não é obrigatório o uso do comando return, caso não precisemos, retornar valores. Então, aqui nós temos uma função, né? Aqui, na verdade, nós não temos a função ainda, né? Nós só estamos mostrando aqui como que é o protótipo da função. Então, eu coloco um tipo ou não. Eu uso um nome para ela. Geralmente, o nome tem a ver com o que ela vai executar. E eu posso trabalhar com parâmetros ou declarar esses parâmetros de funções. E aí, entre as chaves, nós temos, né, as ações que essa função vai realizar. E se ela for de tipos, com exceção do void, né? Então, se ela for void, eu não preciso pôr return. Agora, se ela for char, int, float, aí sim. Aí nós colocamos o return para ela devolver o valor que ela calculou. Aqui nós temos um exemplo de uma função, né, de subrotina. Então, o nome dela é funcão, né, porque nós não podemos usar C cedilha e nem til. Ela é do tipo void e ela não tem parâmetro nenhum. Então, eu posso escrever void ou deixar só com abre e fecha chaves. Não é necessário escrever também o void aqui. Se lá no bloco principal eu chamar essa função, o código vai sofrer um desvio para essa função e vai executar as ações aqui, que nesse exemplo aqui é inverter, né, o port B, bit a bit, né? Então, esse til aqui é aquele operador bit a bit. Aqui não é necessário pôr return, porque ela é do tipo void. A função main será a primeira a ser executada pelo processador. Junto à função main, temos o modificador de tipo void, que tem a função de declarar que a função main não deve retornar nenhum valor. E a função main sempre tem que ter essa característica. A função main sempre é void. Se você tentar mudar o modificador de tipo dela, o compilador não vai aceitar. A manipulação de programas em linguagem C embarcada para microcontroladores é diferente de trabalharmos com programas em PCs, pois nos computadores PCs existe sistema operacional que receberá o retorno dessa função. Já nos microcontroladores, nós não possuímos sistemas operacionais rodando em paralelo com o programa. Não podemos retornar nenhum valor nessa função. Para este caso, devemos sempre iniciar a função main com o tipo void, nulo, que é o que o microC já faz para nós, né? O microC já inicia dessa maneira aqui, né? O nosso código. Exemplo aqui da função main. Esse exemplo, eu acho que não tem dúvida aí para vocês, é algo bem comum lá nas disciplinas iniciais aí de programação em linguagem C, né? Void main configura aqui o tris e o port B, seria o setup, né? E aqui eu tenho o laço infinito, né? O laço infinito ele vai alterar bit a bit, o port B, e vai dar um delay de 1
um segundo aqui, ou 1000 milissegundos, aí ele volta a fazer isso. Por que ele volta? Porque, só relembrando, for, ponto e vírgula, é um loop infinito. Uma nota: antes de chamarmos qualquer função do programa, como, por exemplo, executar uma subrotina qualquer, devemos garantir que o nosso compilador já reconheceu. Ou seja, se você escrever uma função depois do void main, o compilador não vai saber que ela existe, vai dar erro também. No momento da compilação, o pré-compilador responsável pelo reconhecimento da estrutura do programa não pode encontrar uma chamada de uma função sem antes reconhecê-la. Então, se você escreveu o void main e dentro do void main você chama uma função e essa função ela está depois do void main, escrita, né, depois do void main, o compilador não vai reconhecer ela. Para evitar esse erro de compilação, é recomendado que coloquemos o protótipo de função no programa a cada inserção de uma nova função. Então, aqui nós já temos a explicação, né, do protótipo de função, que é um assunto ainda que a gente vai falar logo mais, depois dos exemplos aqui de um código em linguagem C embarcada. Então, aqui nós temos um exemplo com o bloco 1, bloco 2, 3 e 4. Então, no bloco 1 são os comentários. Essa aqui é a biblioteca do PWM que está sendo utilizada, né? O bloco 2 é o cabeçalho. O que nós colocamos no cabeçalho? Nesse exemplo aqui, declaração de variáveis do tipo global. Que variáveis são essas? Current Dutch, vírgula, old Dutch, vírgula, current Dutch 1, vírgula, old Dutch 1. Então, aqui nós só temos declarações de variáveis nesse bloco 2. Bloco 3, nós temos as subrirotinas. Aqui nós temos uma subrirotina. Essa subrirotina se chama init-main, né? Init-main. E as ações dessa subrirotina. Então, é uma subrirotina que está fazendo o setup do microcontrolador. Então, ela está fazendo o setup do microcontrolador. Bloco 4 é a função principal. Então, observe a primeira linha do bloco principal. Init-main, abre, fecha parênteses, ponto e vírgula. O que é init-main? É a função que está lá no bloco 3. É o nome da função que está lá no bloco 3. Então, quando o programa for executado, ele vai começar pelo bloco main. E a primeira ação do bloco main é ir lá na função init-main, fazer o setup. Aí ele volta e dá sequência aqui, né, continuando mais alguns setups, né, colocando valores aqui nas variáveis, startando, né, e ajustando o Dutch aqui dos PWMs. E no laço infinito, né, que está aqui nesse Y1, né, o laço infinito, eu estou fazendo testes de níveis lógicos do bit RA0 e do bit RA1. Provavelmente teste lógico de botões, né? Então, eu vou ter botão lá no RA0, vou ter um botão no RA1. Quando os botões, né, forem pressionados, ele executa as ações aqui de incrementar o Dutch e decrementar o Dutch. Aqui ele incrementa e decrementa só o Dutch 1. O Dutch 2 ele foi setado aqui, mas ele não está em uso. E aí, por que devemos criar subrirotina? Então, eu já falei até um pouquinho, né, disso aí, mas eu vou poder, né, na criação de subrirotinas, né, nós temos
esse porquê, para permitir o reaproveitamento de código já construído por você ou por outros programadores. Fica mais fácil você entender e reaproveitar o seu código. Para evitar que um trecho de código seja repetido várias vezes dentro de um mesmo programa. Para permitir a alteração de um trecho de código de uma forma mais rápida. Com o uso de uma função, é preciso alterar o código apenas dentro daquela função. Isso que é interessante. Eu crio lá uma função motor de passo, um exemplo. Então, você adequa as ações para o seu motor de passo dentro dessa função. Aí você cria a função servomotor. Aí você adequa as ações, né, para esse servomotor funcionar dentro dessa função. Se o servomotor não está funcionando, onde é que você vai atuar? Nessa função. Para que os blocos do programa não fiquem grandes demais e, por consequência, mais difíceis de entender também. Para facilitar a leitura do programa-fonte de uma forma mais fácil. Para separar o programa em partes ou blocos que possam ser logicamente compreendidos de forma isolada. Fica mais fácil a gente entender códigos em partes ou em blocos, e aí você analisa cada bloco desse, vai ficar bem mais fácil de entender. E aí entra o que eu já mencionei dos protótipos de funções, né? Então, não podemos, repetindo, né? Não podemos usar uma função sem declará-la previamente. Trata-se de uma instrução geralmente colocada no início do programa ou do arquivo, obrigatoriamente antecedendo a definição e a chamada da função. Então, o protótipo ele vai lá no bloco 2. Tá? Então, um local ideal para a gente colocar os protótipos vai ser lá no bloco 2. O protótipo informa ao compilador o tipo que a função retorna e o nome da função, bem como os parâmetros que ela recebe também. Então, o protótipo tem a função de avisar o compilador que aquela função existe. Só que ela está depois do bloco principal. Então, o protótipo indica ao compilador que a função existe, mas está em outro local, maior clareza do seu código. Como é que a gente declara um protótipo? Está aqui, né? Como é que a gente faz a declaração de protótipo? Eu coloco o tipo da função, o nome dela e se ela tiver parâmetros ou não. Né? São essas três indicações que a gente tem que gerar, e com essas 3 indicações eu tenho o meu protótipo pronto. Exemplo. Aqui nós temos um código com o void main e uma função depois do void main, chamada minha rotina. Então, eu preciso obrigatoriamente declarar o protótipo dessa função. Olha, aqui, no início, bloco 2. Então, eu escrevo void, minha rotina, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula que vai indicar que nós estamos com a prototipagem de uma função. Né? Essa ação representa a prototipagem de uma função. Então, se você escrever void main, colocar algumas ações, void minha rotina, colocar umas ações aqui, e esquecer de prototipar a função, o compilador vai dar erro. Aí, se você prototipar ela dessa maneira, não vai dar mais erro. Aí você vai poder escrever quantas funções você quiser. Claro, cada uma prototipando, né, ela. Cada função tem que ter a sua respectiva prototipagem.
Então, conforme podemos ver no programa anterior, a função de subrotina de nome minha rotina ficou depois do main. Neste caso, necessariamente devemos colocar o protótipo da função, que é linha de programa com o cabeçalho da função de subrotina, no topo do programa, ou bloco 2. Caso contrário, teremos erro de compilação, pois não podemos utilizar nenhuma função antes de declará-la. No caso de colocarmos as funções subrotinas antes do main, no programa não precisamos declarar os protótipos de funções. Então, se vocês inverter aquele exemplo anterior, se você pegar a função void minha rotina e colocar ela antes do main, aí não precisa fazer a prototipagem dessa função.